Graça e paz. Vivemos tempos difíceis, não é mesmo? Não apenas pelo coronavírus, mas vivemos tempos marcados por tragédias por negligência, por descaso à vida e muitas vezes por pura maldade. No livro de Mateus, no capítulo 24, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quando que o Senhor voltará e o mundo irá acabar? Mateus 24, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus dá várias dicas de quando isso irá acontecer. E no versículo 12, após ele dar muita dica, ele nos faz um alerta e diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Se nós pegarmos do versículo 4 a 11, os sinais da volta está tão claro. Então, o que nos faz não anunciar o evangelho da salvação? Se a volta de Cristo está próxima, o que nos faz silenciar sobre a verdade? O que nos faz omitir o socorro? Será que o nosso amor esfriou? O que nos faz calar? O que nos faz a não sair pregando o evangelho do arrependimento por aí? Ou o que estamos pregando? Segundo o IBGE, o número de evangélicos em 1980 era 6,6%. Em 91, aumentou para 9%. Em 2010, 22%. Se aumentou de 6 para 22, deveríamos então ter uma nação mais santa? Deveria diminuir a violência, o divórcio, a corrupção? Mas isso não aconteceu. E isso nos faz pensar então, o que estamos pregando? Será que não estamos pregando sobre a graça de Deus? Sobre o novo nascimento? Sobre o arrependimento? Será que não estamos pregando sobre o pecado? A pregação sobre o pecado incomoda. A disciplina incomoda. Cometemos um grande mal à humanidade quando pecamos e quando não alertamos sobre o perigo do pecado. O pecado foi devastador para a humanidade, devastador. Gênesis capítulo 3, versículo 11, do 8 a 11. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde está? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim
e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesse? A partir daí, o pecado trouxe a maldade, doença, ira, ódio, morte. E a morte, ninguém conseguiu vencer a morte. Até que o próprio Deus desceu na terra e venceu na cruz do Calvário. Conforme o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos conta em 1 Coríntios 15, versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E lá no versículo 55 desse mesmo capítulo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O pecado é o causador de todo o mal. E nós, rapidamente, condenamos o pecado dos outros. E pensamos sobre nós mesmos. Eu não roubo, eu não mato, eu não tenho vício, eu não cometo adultério. Satanás faz pensar que só isso é pecado. E nos faz esquecer da fofoca, do orgulho, da amargura, da impiedade, da ansiedade, da ingratidão, o orgulho, egoísmo, descontrole. Eu comparo o pecado com o câncer. Outro termo para o câncer é malignidade. Malignidade é um tumor que tem um potencial ilimitado de crescimento que invade os tecidos vizinhos, atingindo outras áreas do corpo. Pecado é malignidade espiritual e moral. E você sabe qual é o perigo do câncer? É quando passa despercebido até atingir um estado crítico. O pecado, se não tratarmos em nós com seriedade, ele invade toda a nossa vida. Agora imagina, você vai ao médico, ele diagnostica o seu câncer, mas não te fala nada. Assim agimos quando nos calamos sobre o perigo do pecado. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. O Senhor disse o seguinte: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dele é da tua mão que eu vou cobrar. Quando não avisamos do perigo do pecado. E em nós, quando nós aceitamos em nós a impaciência, o orgulho, o ressentimento, a irritação. Quando toleramos em nós esses pecados, é como tolerar um câncer no nosso corpo. Se continuarmos tolerando isso em nós, nós corremos um sério risco do que o Senhor diz em Ezequiel 59, versículo do 1 ao 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravada ao seu ouvido, para não ouvir.
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se calarmos e tolerarmos o pecado em nós, pode acontecer isso em nossas vidas. Portanto, irmãos, fugimos do pecado. Fugimos do pecado. 1 João capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequeis. Mas eu peco e você peca. E quando pecarmos, o que faremos? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Lembra do que Jesus disse à mulher adúltera? Vai, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Pessoas estão morrendo, tirando a própria vida, estão doentes, e muitos acham que não há perdão para ele. Muitos acham que não há perdão. Mas nós temos que ir até essas pessoas e anunciar o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anunciemos que há perdão para os pecados, se houver arrependimento. Há perdão em nome de Jesus Cristo. Então, paremos de tratar o pecado simplesmente como um problema e passamos a tratar o pecado como algo sério. Que possamos, em nossas vidas, ter 2 objetivos: evitar o pecado. 3 objetivos: evitar o pecado, reconhecer o pecado em nós e anunciar o perigo do pecado. Graça e paz, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e que possamos anunciar Jesus Cristo, o Salvador.